E aí pessoal, cá estamos nós de novo de volta aqui, mais uma aula de Word e Writer, aula de processadores de texto. Dessa vez nós vamos visualizar, nós vamos conhecer o assunto de régua, margens e tabulação. São conceitos interessantes, a gente vai trabalhar basicamente com a régua do Word e do Writer, tá? E vamos conhecer alguns conceitos que eventualmente são cobrados em provas sobre esses assuntos, ok? Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui na régua, né? Olha só. Estamos aqui com o Word, deixa eu sair um pouquinho daqui. Você já conhece a régua horizontal do Word, né? Nós já conhecemos a régua vertical do Word, tá? O BR Office tem uma régua parecida com essa, ó. Esse aqui é o Word 2007 com a régua parecida. Aqui o BR Office com a régua também, régua horizontal. Régua horizontal e régua vertical, ok? Vamos trabalhar com alguns conceitos interessantes acerca da régua. Em primeiro lugar, o que eu vou mostrar agora existe em todo o programa, tá? Existe no Word, existe no Writer, que é o seguinte, olha só. Você percebe que parte da sua régua, eu acho que eu até já expliquei isso nas primeiras aulas, né? Quando eu estava mostrando o programa, parte da régua é cinza, parte da régua é branca, né? Então, o processo de divisão, né, o local onde se divide isso aqui, justamente, ó, é o que determina a margem do papel, né? Então, o que estiver no azul é margem. No caso aqui, margem esquerda do papel, certo? Ó, de novo aqui, o que nós temos aqui é margem. Nesse caso aqui, margem superior do papel, a margem que fica... a margem superior e aqui a margem esquerda, né? Então toda essa área que aqui está, toda essa área que aqui está é simplesmente margem, não vai pegar texto comum. O texto, por isso, começa nesse ponto e segue, né, por essa área aqui que é a área normal do texto. Até aí, nada novo, nada a acrescentar, nenhum problema, não é isso? Nós podemos ajustar algumas coisinhas com relação ao texto. A primeira coisa que nós vamos trabalhar agora é justamente fazer alteração nessa margem, né? Nós vamos fazer alteração na margem. Vamos aumentar um pouquinho a margem de lugar, vamos aumentar um pouquinho a margem superior, a margem esquerda e as demais. Então, para você aumentar a margem, olha só o primeiro detalhe. Eu vou aumentar um pouco a margem esquerda, né? A margem superior. Antes de mais nada, me permita explicar a você que você consegue perceber quanto a margem tem, né? Essa margem aqui, ó, se você começar aqui, desse ponto aqui da margem, né? Olha, daqui para cá nós temos 1 centímetro. Daqui para cá nós temos 1 centímetro. Daqui para cá nós temos alguma coisa que parece ser meio centímetro. Então nós temos uma margem de 2,5 centímetros aqui na nossa margem superior. Então a nossa margem superior tem 2,5 centímetros. Perceba aqui, desse ponto onde há a divisão, daqui para cá tem 1 centímetro, daqui para cá tem 1 centímetro, daqui para cá tem 1 centímetro, mostrando o número 3 aqui. Então, a nossa margem esquerda, ela é de 3 centímetros. 3 centímetros, ok? Então, numa prova que porventura venha a cobrar foto, numa prova que porventura venha a exigir de você a fotografia, você já sabe identificar o tamanho da sua margem. Vamos ver se é possível identificar no Writer, olha só. No Writer, olha o que nós temos, né? Nós temos aqui também uma forma de identificar, né? A divisão acontece aqui, né? Então nós temos 1 centímetro, 2 centímetros, certo? É claro que isso é meio no olhômetro, né? Você está vendo aqui, não estou vendo o número 2 aqui, João. Sim, você não está vendo o número 2, mas deduz que o tamanho, a distância daqui para cá é igual a distância daqui para cá. Então são 2 centímetros de margem. A mesma coisa acontece aqui, ó, dessa margem para cá, 1 centímetro, portanto 2 centímetros de margem, certo? Nós estamos aqui percebendo que pela foto a gente consegue identificar muita coisa. Vamos voltar lá para o Word, certo? Como alterar a margem? Posicione o mouse, deixa eu desligar aqui e mostrar tudo, né? Posicione o mouse justamente na divisória e você vai perceber que o mouse vira uma setinha dupla branca, ó. Aí você pode clicar e arrastar para cima, diminuindo a margem, ou clicar e arrastar para baixo, aqui no caso aumentando a margem, ó. Então,
Vou botar a margem superior apenas 1 centímetro. Tá aí. Certo? A mesma coisa pode fazer na margem esquerda. Só um detalhe, pessoal. A margem esquerda, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um zoom bem grande, né? Na margem esquerda, existem 3 controles que a gente deve levar em consideração. Na margem esquerda existe esse controle superior, existe esse controle intermediário e esse controle quadrado inferior aqui. Eles trabalham com o que nós chamamos de recuo, certo? Para poder aumentar a margem, para poder mexer na margem, o seu ponteiro do mouse tem que ser colocado exatamente aqui, nesse espaço entre eles, tá certo? Então, aí você vai perceber que ele vira uma setinha dupla, vê só. Se eu posicionar o mouse aqui, o mouse não muda de formato, aqui também não, mas aqui, ó, bem aqui, o cara tem que ter uma coordenação motora muito boa, que não é, nesse caso, o meu caso. Ó, aí, pronto, tá vendo? Aí só altera a margem esquerda, eu clico e arrasto a margem para a posição que eu quiser, volto a margem para a posição que eu quiser, tá vendo? Então, nesse caso, cuidado quando o CESP, deixa eu voltar aqui, né? Cuidado quando o CESP disser que você tem que colocar o mouse nesse triângulo aqui de cima, nesse trapézio aqui de cima, ou então nesse trapézio aqui de baixo, ou então nesse retângulozinho. Não, esses aqui são recuos, né? Nós vamos trabalhar com esses comandos agora, daqui a pouquinho, certo? Beleza, então posso alterar a margem no Word assim, né? E haja coordenação motora para botar o Word no lugar aqui, 2 centímetros, ok. Vamos voltar, vamos para o Writer agora. No Writer é mais fácil, ó. Mouse fica a mesma coisa, ó. Vê, acompanha aqui. Mesma coisa aqui, puxa para baixo, ó. Puxa para cima. Aqui em cima também, ó, o mouse aqui, ó, foi mais fácil, né? Aqui embaixo tem um controle, tem outro, ó, o mouse me permite alterar a margem para a posição que eu quero, ok? Novamente, aqui de lado nós podemos alterar também a margem direita, que eu não mostrei no Word, né? Nós podemos alterar a margem direita, ó. Tá vendo? E lá embaixo nós podemos também alterar a margem inferior, conforme... Vamos descer aqui na página, pronto, ó. Tá aqui a margem inferior, certo? No Word ele também pode fazer isso. Então, alterar a margem é tranquilo. No Writer, alterar a margem por meio de menu, você vem aqui em formatar, página. Olha só. Formatar, página. Dentro de formatar a página, você consegue entrar, entre outras coisas, ó. Você vem aqui na guia página e você escolhe as margens aqui, ó. Olha que legal. Então você pode escolher as margens, você pode botar, vamos lá, uma coisa mais exata. 2 centímetros aqui. 2 centímetros na margem direita. 2 centímetros na margem superior. E 2 centímetros na margem inferior, por exemplo. Eu vou aqui, dou um OK, e aí todas as nossas margens foram redefinidas. No Word isso é possível também. Também é possível você alterar as margens por controle, sem ser pela régua. Até porque, pessoal, pela régua a coisa fica meio inexata, né? Pela régua a gente não tem certeza que está colocando, muitas vezes pode escapulir. No Word não, que o Word faz saltos de 0,25 em 0,25 centímetros, fica uma coisa mais exata. No Writer, quando você arrasta, ele arrasta livremente, né? Ele não fica saltando em números exatos, certo? Então no Word a gente pode também fazer a alteração da margem aqui, ó. Layout da página, tá? Ó. Isso é no Word 2007, 2010, você vem aqui na guia Layout da página e você tem aqui o controle das margens, ó. Já existe aqui algumas opções pré-definidas, ó. Certo? E você tem aqui no final a opção margens personalizadas. Margens personalizadas, abre uma janela. Margens, cuidado com isso, tá? Olha só. Não é para clicar nesse margens personalizadas. É para clicar nesse aqui, que dá abertura de janela. Sempre que houver uma opção com uma reticência, né,
é porque vai se abrir alguma janela. Vai se abrir alguma janela com algumas opções, ok? Então é para clicar aqui no Margens Personalizadas. Vou clicar aqui embaixo. Vai se abrir uma janela. Nesta janela, olha, aqui temos acesso. Superior esquerda, inferior direita, tá aqui. E o Word, ele trabalha com um negócio chamado Medianize. Medianize é um negócio interessante. É meio burrice, mas é um negócio interessante. Certo? Veja só. Imagine que o seu professor, seu orientador aí do mestrado, do doutorado, ele exige que o documento tenha 3 centímetros de margem esquerda, 2 centímetros de margem direita, 2 centímetros de margem superior e 2 centímetros de margem inferior, né? Então, olha que interessante, ele pede 3 centímetros, aí você coloca tudo certinho no Word, vamos dizer, né? Você colocou tudo certinho no Word, conforme ele configurou, mas você vai fazer o encadernamento, né? A encadernação, ou através do espiral, ou através daquela canaleta de plástico, né? Bico de pato, e aí o espiral, ele, ó, vamos supor, você colocou espiral e o espiral apareceu aqui e roubou parte da tua margem, né? Aí o professor aquele professor chato, ele vem aqui, coloca uma réguazinha, né? Aí ele percebe, vamos até trocar de cor aqui para perceber a maldade do professor, ele percebe que aqui só tem 2 centímetros. Ele vai dizer, meu amigo, eu pedi uma margem de 3 centímetros, a ABNT exige uma margem de 3 centímetros. Aí você, mas professor, eu coloquei 3 centímetros no Word. O que acontece é que quando eu encadernei, o negócio roubou. Aí a pessoa, não quero nem saber, eu não quero saber, eu quero que fique 3 centímetros, aí era o ideal. Então o que você faz? Da próxima vez, você sabe que o encadernamento, que a encadernação, ela rouba 1 centímetro da tua margem, então você vai aumentar essa margem aqui. Ou você vai colocar 1 centímetro aqui na Medianize. Na verdade, esse 1 centímetro a mais na Medianize, né, 1 centímetro na Medianize é justamente somado à margem esquerda. Então, se você coloca 1 centímetro na Medianize, acontece isso, ó. Então, tá aqui seu documento. Você colocou, vamos supor que você colocou 1 centímetro na Medianize. Então vai ter 1 centímetro aqui, que é considerado Medianize. Na verdade vai ficar tudo branco, do mesmo jeito. Mais 3 centímetros da margem que o professor pediu. E aí virão as outras margens lá, certo? Quando você encadernar, os 3 centímetros continuarão aqui, porque na verdade a encadernação pegou a Medianize. Agora, é burrice isso pelo seguinte, pessoal, tanto faz se você coloca, por exemplo, 3 centímetros na margem esquerda e 1 na Medianize, como se você colocasse 0 na Medianize e 4 centímetros na margem esquerda, tanto faz. Porque, na verdade, o que vai acontecer no final são 4 centímetros de papel em branco, 4 centímetros de papel em branco, só isso. A Medianize é um controle, sei lá, sofisticado, mas é inútil. Você poderia colocar a margem esquerda, que é justamente a margem que fica encostada na encadernação, com 4 centímetros. É um absurdo, né? Mas tudo bem, a Medianize é isso. Então, o que é a Medianize? Se perguntarem para vocês o que é a Medianize. A Medianize é uma adição à margem interna. É uma adição à margem interna, quer dizer, a margem que fica no lado da encadernação. Normalmente a margem interna é a esquerda, porque a gente só escreve nas páginas ímpares normalmente. Se você escreve frente e verso, acontece isso, ó. Se você se prepara para inverter as margens no frente e verso, o que acontece é isso. Nas páginas ímpares, a Medianize é na esquerda. Nas páginas pares, a Medianize é na margem direita. Então, a Medianize, ela se soma à margem interna. Ok? Então, eu acho, sinceramente, isso meio inútil, tá? Vamos lá. Tem outros controles aqui, só lembrando aqui ainda, onde é que a gente chegou aqui? A gente chegou aqui
pode ser através do configurar página, ó. Dentro de layout de página, na guia layout de página, você clica aqui, ó, e você pode entrar na janelinha de configuração de página, que a gente estava nela agora mesmo, certo? Olha a posição da medianize, onde é que fica, ó. Se a medianize fica à esquerda, para o caso da encadernação ser, né, deixar esse documento na vertical, ou na margem superior, para o caso da encadernação ser em cima. É uma outra opção aqui também que tem, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Existem outras opções, né, várias outras opções aqui. Aqui da configuração de página, além da margem, você escolhe o tamanho do papel, né? Qual é o tamanho do papel que está na impressora? É bom você deixar o valor correto, né? A4 é um tipo de papel que a gente usa muito, tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. A gente também usa muito carta, né? O carta, se não me engano, é 21,9 por 21, acho que é 21,9 por 27,9. Vamos ver o carta aqui. Não tô lembrado. O 27,9 eu lembro, o outro eu não lembro não. Que legal vai ser a gente não conseguir achar aqui, vamos lá. Carta. 21,59, 27,94. Pronto, o tipo carta ou letter é esse aqui. Deixa eu ver se tem ele em português, mas não, acho que é esse mesmo. Carta. Papel tamanho carta aqui, 21,59 por 27,94. Já foi cobrado esse prova o tamanho desses papéis o tamanho desses papéis já foi cobrado em prova, por mais absurdo que pareça. Certo? Mas aqui no Brasil a gente usa mais o papel A4, é o mais comum. Certo? Vamos lá. Ok. Olha só algumas coisas interessantes aqui. Eu quero imprimir várias páginas. Existe aqui a ideia de normal, né? Se o documento tiver várias páginas, normal significa que todos eles são iguais. Ou seja, com relação às margens, a gente vai ter todas as páginas assim, esquerda será sempre esquerda, direita será sempre direita, em cima será sempre em cima, embaixo será sempre embaixo, certo? Margens espelho vai fazer com que o Word entenda daquela forma lá, em que a margem interna e externa ela varia. Margem espelho você utiliza para que as margens elas se alterem de página para página, páginas ímpares e pares. Então, quando você manda fazer margens espelho, é porque você quer imprimir em frente e verso. E note bem, não necessariamente você quer imprimir na sua impressora em frente e verso. Né? Não é bem que você vai imprimir na sua impressora. A sua impressora pode não imprimir em frente e verso. Mas você imprime todas as páginas, né? Imprime todas as páginas. E na hora de tirar a cópia, na hora de tirar uma xerox a laser, alguma coisa para preparar, para entregar para o professor e para a banca examinadora lá, né? A banca julgadora, você já manda imprimir em frente e verso. Quer dizer, não precisa ser para imprimir em frente e verso na sua impressora. Você pode preparar isso para imprimir em qualquer outro local. Mas uma coisa é certa, quando você escolhe imagens espelho, é porque você pretende imprimir em frente e verso. Pretende que a página 1 esteja aqui, a página 2 esteja atrás, a página 3 seja próxima, a página 4 esteja atrás da 3, a página 5 seja próxima, a página 6 esteja atrás da 5 e assim sucessivamente, ok? Então essa é a função do margens espelho, né? Essa é a função da opção margens espelho que você encontra aqui no configurar página. Essa janela que a gente está vendo agora é a janela de configuração de página, ok? Então com isso a gente mexeu na régua, tá tranquilo, né? Ainda na configuração de página você escolhe aqui facilmente, retrato ou paisagem. O que é isso? Tá bem determinado o que é retrato ou paisagem, né? Se o seu papel vai ficar em pé, ou se o seu papel vai ficar deitado, é só isso, a imagem, orientação do papel, retrato ou paisagem. Então, quando você ler esse termo, orientação, não esqueça, né? Orientação significa a posição da página, né? Assim, se a página vai ser escrita em pé, é retrato. Se os textos vão ser escritos assim, com a página deitada, isso é chamado de paisagem, ok? E esse controle é chamado orientação do papel. Vamos lá.
Continuando aqui, ainda temos algumas coisas para brincar aqui. Uma das coisas que a gente tem para brincar é justamente o recuo, tá? Então nós temos aqui o recuo. Vamos ver o que é o recuo. Eu vou digitar um texto aqui. Vou aumentar o tamanho da fonte. Olha só, pronto, que legal. Foi o que eu acabei de fazer, acabei de gerar um texto aleatório, certo? Só para encher linguiça. Olha só o que é que significa o recuo. Recuo, pessoal, normalmente é controlado por esses dois botões aqui, ó. Diminuir recuo e aumentar recuo. Ok? Esses dois botões aqui que existem no Word 2007 e que existem também no Writer, ó. Diminuir recuo, aumentar recuo, certo? O que é o recuo em si, né? Vamos lá para o Word onde está tudo escrito. Eu vou selecionar, não precisa selecionar, tá? Eu vou clicar apenas nesse primeiro parágrafo aqui, estou aqui no primeiro parágrafo, certo? O cursor está ali no primeiro parágrafo, eu vou dar 3 cliques no botão aumentar recuo, certo? 1, 2, 3. Olha o que aconteceu. A margem do meu papel, a margem do meu Word continua aqui. Mas o parágrafo começou aqui. Então, daqui para cá é margem. Daqui para cá, eita, coordenação motor, hein, para fazer o negócio reto, é recuo. Então, o que é o recuo? O recuo é o afastamento. Recuo é o afastamento do parágrafo em relação à margem. É o afastamento do parágrafo de texto em relação à margem. Uma questão, sim, mas eu não poderia simplesmente aumentar a margem, João? Seria mais fácil do que ter um outro controle de recuo. A margem afeta o documento inteiro. Então, quando você afasta a margem, você vai aumentar a margem para todas as páginas do documento. E o recuo é um efeito de parágrafo, ou seja, ele só afeta aquele parágrafo que estiver selecionado, entendeu? O recuo só afeta aquele parágrafo que estiver selecionado. O recuo não afeta o documento todo, tá? Se o documento todo estiver selecionado, claro que vai afetar tudo. Mas a rigor, recuo é um efeito de parágrafo, ele faz o parágrafo recuar em relação à margem, e não a margem como um todo, e não afeta o documento todo, ok? Vamos lá, tirar o zoom aqui. Você percebe aqui, vamos diminuir a letra, né? Só para a gente poder ter uma ideia melhor. 18 ficou muito grande. Pronto, olha só a questão do parágrafo aqui, né? Este parágrafo está recuado em relação à margem. Este parágrafo está recuado, porque eu estava nele quando eu cliquei no botão aumentar recuo, certo? Este parágrafo aqui não está recuado, ok? Então, se eu selecionar aqui, vou botar o cursor aqui novamente e vou diminuir recuo. 1, 2, 3. Pronto, voltei aqui, eu retirei o recuo, certo? Então, o nosso texto voltou a ter recuo 0, ok? O controle do recuo também pode ser feito aqui, ó, diretamente na régua. Vamos ver se eu consigo fazer, ó, diretamente na régua. O controle do recuo pode ser feito aqui, ó. É esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui, você vai lá, ó, arrastando, você recua. Note que eu só recuei o primeiro parágrafo também, né? Porque só ele estava selecionado. Então, o controle do recuo é feito por esse quadradinho aqui. O controle do recuo existe à direita também, certo? Ó. Eu também posso recuar à direita, ó. Tá percebendo o texto aqui? Eu vou justificar o texto para a gente ver melhor. Então, perceba, ó. Com o recuo eu posso alterar aqui e eu posso alterar esse recuo aqui também. O resultado é esse aqui, tá? Algumas pessoas até me perguntam, João, às vezes eu quero fazer aquele... Vamos pegar um documento novo aqui. João, às vezes eu quero fazer assim, por exemplo, universidade, não sei o que. Vamos fazer aqui, como se fosse, vamos centralizar uma capa de um trabalho, né? Universidade
Federal de Pernambuco, Departamento de Ciências Biológicas. Começa bem, não acentuando ciência, para tu ver o que é bom para tosse, né? Aí você coloca assim, os vírus em nosso cotidiano. E você começa lá, né? Aí aqui vem a história, né? João, eu queria colocar aquele quadradinho aqui, né? Aquele quadradinho aqui dizendo ao professor tal, muito obrigado, esse documento foi feito para não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Obviamente que sem o quadrado, né? Sem o quadrado. Aí as pessoas apelam para caixa de texto, né? Vai fazer uma caixa de texto, coloca ali. Ó, é muito mais fácil fazer assim, vê. Vê. Você coloca o cursor ali. Vamos botar o recuo aqui, o recuo à esquerda aqui. Vamos colocar um pouquinho o recuo à direita aqui, afastado. Pronto, eu começo a digitar. Este documento foi feito para o professor fulano não me reprovar nesta matéria. Pronto, tá aí. E de repente você tem o seu texto bonitinho, dá um Enter, né? Volta o recuo do próximo parágrafo de volta para o normal, lá para a margem, né? Volta o recuo aqui de volta para o início da margem, pronto, acabou-se. O trabalho está feito, olha como ficou tua capa. Vamos ver aqui como ficou a capa. Olha, é uma capa profissional, rapidinha, de documento de faculdade. Rápido, 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 né? Eu não estou... É impressionante como é rápido, né? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar para o nosso texto. Nosso outro texto aqui. Só quero lembrar o seguinte, que a gente vai ver o restante depois, mas para você alterar o recuo à esquerda, você pode usar estes botões. E detalhe, viu? Estes dois botões só alteram o recuo à esquerda. Recuo à esquerda. Tá? Ou seja, eles são equivalentes a você mexer aqui, nesse quadrado. E um detalhe mais do que claro também, certo? Este quadrado aqui, recuo à esquerda. Estes triângulos aqui de cima são recuos especiais que nós vamos conhecer. Não são recuo à esquerda. Recuo à esquerda é só o quadrado, só o quadradinho, ok? E claro, o nosso amigo do outro lado aqui, que não tem controle equivalente lá na barra de ferramentas, é o recuo à direita. Então, recuo à direita você só controla aqui. Tá? Recuo à direita você só controla aqui. Recuo à esquerda você controla aqui e controla lá em cima nos botões também. Ok? Nós vamos... O recuo também pode ser achado onde? Ó, o recuo também pode ser achado aqui na janela de parágrafo, né? Então, no grupo parágrafo, você clica no botãozinho que abre a janela de opções. E aí você vê, ó, recuo esquerda e direita pode ser configurado, né? E o recuo especial que a gente vai conhecer daqui a pouco, não agora, mas na próxima aula a gente vai conhecer o recuo especial, ok? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje com relação a recuo, tá? Vamos começar a ver recuo mesmo, o efeito de recuo e tabulação na próxima aula. Deixa eu aparecer, ficar falando só assim não dá, né? Então, a gente vai conhecer os recuos especiais, estão faltando. Na próxima aula a gente vai começar a ver. E a gente vai ver também a tabulação. Tabulação é um efeito interessante. E no final da aula eu vou fazer alguma coisa que vai deixar vocês com um pouco de raiva, porque vão pensar, poxa, por que eu não sabia disso antes? Por que eu não fiz uso disso antes, né? Muito obrigado a você pela participação, muito obrigado a você pelo seu apoio. E até a nossa próxima aula, continuaremos aqui com o Word Writer, vendo todas as opções possíveis e imagináveis de cair em prova para vocês, tá? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.